Era cedo pela manhã, o sol começava a mal aparecer no horizonte, projetando raios dourados sobre a campanha adormecida. Thomas, um jovem de 22 anos, dirigia sua velha caminhonete pela estrada empoeirada que o levava para o seu primeiro trabalho do dia. Cortador de grama há alguns anos, ele apreciava esses momentos de calma antes de mergulhar no trabalho físico. O som regular do motor e o cheiro das ferramentas de metal gasto lhe davam uma sensação reconfortante de rotina. Naquela manhã, enquanto dirigia por uma estrada rural, sua mente estava absorta em pensamentos profundos sobre o futuro. Aos 22 anos, ele se perguntava o que a vida lhe reservava. Um trabalho mais estável? Talvez uma família? Ele suspirava ao pensar nos sonhos que tinha, mas também nos obstáculos que surgiam em seu caminho. Enquanto se perdia em seus pensamentos, imaginando as formas que poderia esculpir nos gramados dos clientes. Seu olhar foi atraído por uma silhueta na parada de ônibus à beira da estrada. Uma mulher branca, jovem e grávida estava ali, com a barriga redonda denunciando a iminência do seu parto. Ela parecia desconfortável, olhando para o horizonte como se estivesse esperando desesperadamente por algo, ou alguém. Thomas diminuiu a velocidade instintivamente, seu instinto lhe dizendo que havia algo mais nessa cena do que seus olhos viam. Ele hesitou por um momento, então parou ao lado dela, abaixando a janela de sua caminhonete. Suas ferramentas tilintavam levemente no fundo do veículo, quebrando o silêncio da manhã. Olá, moça, está tudo bem? Precisa de ajuda? Perguntou ele com uma voz suave, mas cheia de certa preocupação. A mulher levantou os olhos para ele, um brilho de esperança atravessando seu olhar cansado. Sua voz trêmula respondeu: sim, acho que preciso de ajuda. Meu ônibus não chega, e eu preciso ir para o hospital. Tenho medo de que o bebê chegue mais cedo do que o esperado. Thomas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era a primeira vez que ele ajudava alguém, mas nunca em uma situação tão delicada. Sabia que os minutos contavam, e naquele momento suspenso, uma decisão precisava ser tomada. Thomas respirou profundamente, ciente da urgência da situação. Entre, eu a levo imediatamente. A mulher, cujo rosto se suavizou um pouco, acenou com a cabeça em sinal de gratidão. Com cuidado, ela entrou na caminhonete, acomodando-se no banco do passageiro com certa dificuldade devido à sua barriga. Muito obrigada, não sei o que teria feito sem você, disse ela, sua voz carregada de alívio. Thomas acelerou rapidamente, concentrado na estrada à frente, mas de vez em quando lançava um olhar preocupado para sua passageira. Como se chama? Perguntou ele, tentando quebrar a tensão palpável. Claire, respondeu ela suavemente. E você? Thomas. Ele sorriu de forma reconfortante. Não se preocupe, Claire. Vamos chegar ao hospital rapidinho. A estrada parecia mais longa do que o habitual, cada segundo se esticando pela urgência da situação. Thomas sentia seu coração bater mais rápido a cada contração visível de Claire, que apertava instintivamente as mãos sobre a barriga. Ele acelerou um pouco, tomando cuidado para não sacudir demais o veículo. Você mora longe daqui? Perguntou ele, tentando manter a conversa fluindo para aliviar a tensão. Sim, um pouco, mas hoje de manhã, eu saí para visitar minha mãe. Não esperava que o bebê chegasse tão rápido, respondeu ela, a nervosismo transparecendo em sua voz. Thomas acenou com a cabeça. Estamos quase lá. Aguente firme. Finalmente chegaram ao hospital, uma pequena estrutura branca com janelas azuis que surgia na luz da manhã. Thomas parou em frente à entrada da emergência, e antes mesmo que ele pudesse sair da caminhonete, o enfermeiro percebeu a situação e se aproximou rapidamente. Acho que ela vai dar à luz, disse Thomas com os olhos refletindo a preocupação. O enfermeiro acenou com a cabeça e se dirigiu a Claire com um sorriso profissional. Não se preocupe, senhora, vamos cuidar de você. Com a ajuda de Thomas, eles ajudaram Claire a descer do veículo e a levaram para dentro. Thomas ficou um momento do lado de fora, o coração ainda batendo forte devido à adrenalina. Ele não havia planejado que seu dia começaria assim, mas se sentia estranhamente feliz por ter podido estar ali para ajudar alguém em um momento tão crítico. Após alguns minutos, decidiu entrar no hospital para garantir que tudo estava bem. Dentro, encontrou Claire em uma maca pronta para ser levada para a sala de parto. Ela lhe sorriu fracamente, mas sinceramente. Obrigada, Thomas. Você foi um verdadeiro anjo hoje. Thomas, um pouco envergonhado, balançou a cabeça. Eu só fiz o que era necessário. Cuide-se e espero que tudo corra bem. Quando Thomas estava prestes a sair do hospital, Claire pegou sua mão, um gesto cheio de gratidão, mas também de algo mais profundo, quase misterioso. Espere, disse ela, sua voz ainda fraca, mas determinada. Ela vasculhou sua bolsa e retirou um pequeno pedaço de papel dobrado que entregou a Thomas.
Surpreso, ele pegou o papel sem dizer nada, seus olhos encontrando os de Claire uma última vez antes de sorrir para ela e se dirigir para a saída. Só abriu o papel quando já estava de volta na caminhonete, curioso para descobrir o que ela teria escrito. Dentro, uma caligrafia fina e elegante dizia algumas palavras. Encontre-me neste endereço na próxima semana. É importante. Claire. Sob a mensagem, havia um endereço escrito, o de uma casa situada a uma boa distância da cidade. Thomas ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos no papel. Esse encontro, já estranho por si só, agora tomava um rumo ainda mais misterioso. Por que Claire queria que ele a encontrasse? E por que ela não lhe havia dado mais explicações? A curiosidade o aguçava, mas ele sabia que as respostas só viriam quando fosse até aquele endereço. Ele guardou o papel no bolso, sua mente agora ocupada com esse enigma inesperado. A semana passou lentamente, cada dia marcado pela antecipação desse encontro desconhecido. Thomas continuava seu trabalho como cortador de grama, mas seus pensamentos voltavam constantemente para Claire e o que o aguardava. No dia marcado, ele acordou mais cedo do que de costume, seu coração batendo forte com a ideia dessa nova reunião. Ele se vestiu com roupas simples mas limpas e então entrou na sua caminhonete, com o endereço de Claire na mente. O trajeto até a casa de Claire levou Thomas por bairros onde as mansões dos ricos se erguiam com orgulho, imponentes e bem cuidadas. Essas casas, frequentemente cercadas por jardins perfeitamente podados, pareciam pertencer a um outro mundo, bem distante da simplicidade da vida que ele levava. As ruas de paralelepípedos, as cercas de ferro forjado, tudo exalava luxo e conforto. Mas Thomas não se impressionava com esses sinais exteriores de riqueza, ele sempre julgou as pessoas pelo coração e não pelas posses. Ao se aproximar do endereço indicado, ele sentiu uma leve apreensão. Por que Claire, uma mulher que ele mal conhecia, queria vê-lo em um lugar tão sofisticado? Sua curiosidade aumentava a cada curva da estrada, mas ele também estava ciente de que aquele encontro poderia mudar o rumo de sua vida. A casa de Claire era uma elegante residência de estilo colonial, situada no meio de um grande jardim cercado por roseiras floridas. Um caminho de cascalho levava até uma entrada principal majestosa, onde grandes portas de madeira maciça aguardavam. Thomas deu uma profunda respiração antes de sair da caminhonete, sentindo tanta excitação quanto preocupação com o que o aguardava. Ele bateu suavemente a porta e após alguns segundos que pareceram intermináveis, a porta se abriu lentamente. Uma mulher mais velha, de rosto suave, mas marcado pelos anos, sorriu educadamente. Você deve ser o Thomas, disse ela com uma voz acolhedora. Que Claire falou de você. Entre, por favor. Thomas entrou seguindo a mulher por um hall espaçoso adornado com quadros antigos e móveis de madeira escura. Ele imediatamente sentiu uma atmosfera acolhedora, apesar do luxo aparente. Claire está lhe esperando na sala de estar, continuou a mulher. Eu sou Madeleine, a governanta dela. Se precisar de algo, não hesite. Ela apontou para uma grande porta dupla e então se afastou discretamente. Thomas avançou, um pouco nervoso, e empurrou a porta. A sala era espaçosa e iluminada com grandes janelas que davam para o jardim. Claire estava sentada em um sofá macio, vestida com um simples mas elegante vestido. Sua barriga estava agora menos proeminente, sinal de que o parto já havia ocorrido. Ao ver Thomas, um sorriso largo iluminou seu rosto. Ela se levantou com cuidado e caminhou até ele. E Thomas, estou tão feliz que você veio. Sente-se, temos muito o que conversar. Ele se sentou em uma poltrona em frente a ela, observando sua expressão, que era ao mesmo tempo alegre e séria. Ela respirou profundamente antes de começar a falar. Eu lhe devo tantos agradecimentos por tudo que fez naquele dia. Sem você, não sei o que teria acontecido com o meu bebê, mas essa não é a única razão pela qual eu queria vê-lo. Thomas permaneceu em silêncio, esperando que ela continuasse, enquanto sua mente tentava adivinhar o que ela tinha a dizer. Tem algo que você precisa saber, continuou ela. Não foi por acaso que nossos caminhos se cruzaram. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Claire respirou profundamente, e o olhar de Thomas estava fixo nela, com uma curiosidade misturada com preocupação. Ela se levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro na sala, claramente tentando reunir seus pensamentos antes de continuar. Thomas, começou ela com uma voz trêmula, não fui completamente honesta com você. No dia em que nos conhecemos, eu estava desesperada, não só por causa da chegada iminente do bebê, mas também por causa da situação em que me encontro. O pai do meu filho, ele me traiu da pior forma possível. Thomas franziu a testa, sem saber como responder. Ele sentia que Claire carregava um peso enorme, algo que ela precisava compartilhar, mas que estava sendo muito difícil para ela.
Estivemos juntos por alguns anos, continuou ela. No começo, tudo parecia perfeito. Ele me fazia acreditar que me amava, que queria construir uma família comigo. Mas assim que descobri que estava grávida, tudo mudou. Ele começou a ficar distante, frio. Eu acabei descobrindo que ele tinha outra vida, outra família, que ele me escondia desde o início. As palavras de Claire ressoaram na sala como um eco doloroso. Thomas se sentia mal por ela, mas também estava chocado com o que ouvia. Eu o confrontei, continuou ela, e ele se tornou violento, ameaçador. Queria que eu desaparecesse, que abortasse, mas eu não podia. Era meu filho, nosso filho. Então tomei a decisão de fugir, de reconstruir minha vida longe dele. Mas não é tão simples, ele é poderoso, influente e nunca desiste do que quer. Thomas balançou a cabeça, tentando imaginar o pesadelo que Claire havia vivido. Mas ainda havia uma pergunta que o perturbava. O porquê me pediu para vir aqui, Claire? Como posso ajudá-la? Claire parou de andar e se sentou novamente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Porque eu preciso da sua ajuda, Thomas. Depois do nascimento do bebê, entrei em contato com meus advogados para garantir que esse homem nunca pudesse se aproximar de mim nem do nosso filho. Mas eu não posso lutar sozinha. Preciso de alguém em quem eu possa confiar, alguém que não tenha ligação com ele, alguém que já tenha demonstrado sua bondade, como você fez. Eu sei que é pedir muito, mas preciso que você fique ao meu lado, para cuidar de nós, para ser o apoio que eu não posso encontrar em outro lugar. Thomas ficou surpreso com o pedido. Nunca havia imaginado que seu gesto espontâneo naquela manhã o levaria a um caminho tão complexo e envolvente. Mas ao olhar para Claire, ele viu uma mulher vulnerável, mas determinada a proteger seu filho a todo custo. Sentia que não podia deixá-la enfrentar isso sozinha. Eu não sei o que poderia fazer, mas estou disposto a ajudá-la, respondeu ele após um momento de reflexão. Pode contar comigo, Claire. Claire sorriu através das lágrimas, uma expressão de alívio misturado com gratidão. Obrigada, Thomas, murmurou ela. Você não imagina o quanto seu apoio significa para mim. Ela apertou suavemente a mão dele, como para selar essa aliança inesperada. Juntos, sabiam que teriam que enfrentar muitos obstáculos, mas agora tinham uma razão comum para lutar: proteger uma vida inocente contra as sombras do passado.